Bom, vou começar com o Vanderlei Pérez, que já está aqui comigo, né? Vanderlei, tratar de forma interina uma pasta tão estratégica e perigosa, inclusive, do ponto de vista de problemas que podem surgir como a saúde, é uma responsabilidade sem tamanho, né? Rapaz. Você lembra do último secretário de saúde, de fato, em Teresópolis? Faz tempo isso, né? Muito tempo. Faz mais de vários anos, né? Muito tempo. É complicado. Muito mas numa cidade onde o prefeito já é interino, aliás, é o interino substituto do interino liminar. Porque esse prefeito que falei, tá aí, o ideal seria um chefe de executivo de verdade. Esse prefeito que está aí, que está voltando à prefeitura agora, ele não é o nosso prefeito. Não, ele é o prefeito do Gilmar Mendes. Ele é o prefeito Gilmar de um Mendes, ministro do Tribunal Superior Eleitoral, galera, que decidiu que um prefeito ficha suja, sem registro de candidatura. Verdade. Enquanto esse cara não conseguir o registro de candidatura para ter direito de ter participado daquela eleição lá em outubro do ano passado, ele não é o nosso prefeito. Ele está ali indevidamente no cargo, de forma suspeita, por uma liminar esdrúxula, que agora já está definido no STF, que a lei da ficha limpa valia e que ele não poderia ser candidato e jamais ele conseguiria ou conseguirá o deferimento do registro de candidatura. E sem deferimento de registro de candidatura, você não pode assumir. Então, ele está ilegitimamente no cargo, deve cair nos próximos dias ou meses, né? Se não for hoje, é amanhã. Se não for amanhã, vai ser semana que vem. Ou essa coisa vai ser postergada. Os escritórios de advogados em Brasília vão conseguir postergar esse cumprimento da decisão de tirar esse elemento do cargo, porque ele não é o prefeito da cidade. Não. Ele está indevidamente, ele está comprometendo o processo político na cidade, o processo administrativo, ele criou uma instabilidade muito grande, né? Então, é possível que nos próximos dias ele seja retirado do cargo pelos vereadores e nos próximas semanas ou meses ele vai ser retirado do cargo, ele, o vice, pela justiça e toda a turma que anda com ele, e aí a gente vai ter um novo processo eleitoral, toda, né? Mas a instabilidade que se criou em função dessa vontade dele de tumultuar o processo foi muito grande, né? E daí ele não conseguia as pessoas que precisem fazer a gestão da saúde, porque a gestão de saúde implica em enfrentamentos, em moralização do serviço, em romper esquemas como esse da OS, por exemplo. Em formalização da Secretaria de Saúde, né? Não pode ser essa coisa de dar um dinheiro para a OS divide, faz um rachide ali com os interesses, porque é o que acontece. A OS não pode operar nas cidades legitimamente, né? Se você tem os vereadores, teriam que tomar providência, a cidade deveria se manifestar contra isso, porque esse caos é um caos que vem em função dessa informalidade. Mas acontece também com relação ao pote, que desagrada a formalidade do processo, quando você tem quando você tem um concurso público que contrata um servidor, aí você tem do outro lado, aí está aí o funcionário público, e aí esse funcionário público você tem um quantum do orçamento que pode gastar com ele, mas como o prefeito já ultrapassou esse valor, ele cria, então ele pega um projeto social que não é servidor, que não é trabalhador, que é um projeto social, um projeto de inserção social, e ele vai e começa a fraudar o processo do concurso público para ter mão de obra escrava, mão de obra não qualificada, mão de obra não concursada, cumprindo a função do servidor. E ele faz o enfrentamento com o servidor porque ele se escora nessa mão de obra que não é uma mão de obra escrava, porque é uma mão de obra que não é formal, é uma mão de obra, os trabalhadores do BOT não têm direito a férias, 13º, estabilidade, não tem nada. E além do mais, o projeto inicial manipulado não permite que ali se faça a inserção social da pessoa, né? O projeto social, PIC Trabalho, POT, ele é fantástico. Numa cidade que precisa tanto de inserção social como Teresópolis, você ter uma possibilidade de colocar 1.000, 2.000, 3.000 pessoas na prefeitura, aprendendo a trabalhar numa profissão, aprendendo a se relacionar, se inserindo, até porque esse projeto é para quem está abaixo da linha da pobreza, não é para quem tem uma casa para morar, é temporário, é um projeto para 2 anos, fica um ano, mas renovável por mais um ano, não pode ficar, não é emprego, e a mão de obra que esse trabalhador dá ao município não pode ser uma mão de obra que já está prevista no concurso público, onde tem os servidores que devem fazer aquela função, né? Vamos fazer um projeto aí de
de arborização na cidade, vão podar as árvores, vão fazer um plantio. Então essas pessoas vão auxiliar. Elas vão sair dali capacitadas para plantar uma árvore, vão capacitar para mexer com uma tinta, né? A inserção social ela ocorre de várias formas. Você vai dar uma perspectiva porque essa pessoa inclusive busca o mercado de trabalho, não é para ela ficar pendurada. Ela sai dali, eu já vi pessoas, né? Conheço pessoas que passaram por esses projetos quando ele era levado a sério. Quando era sério. E que saíram dali com algum ensinamento, né? Aprenderam a se relacionar com pessoas de outro nível social, para poderem também se inserir, aprenderam a comer de garfo e faca. Verdade. Porque são pessoas que vivem numa condição tão... Abaixo da linha da pobreza. Abaixo da linha social. É a fragilidade, né? social máxima. Elas são muito frágeis, então elas precisam de inserir. Então você vê uma pessoa que passa por um processo desse e já começa a se manifestar, começa a se relacionar com pessoas de forma diferente, aí elas estão inseridas, né? Aí elas conseguem arrumar um emprego. Porque as pessoas, quando elas estão abaixo da linha da pobreza, elas estão na condição de miserabilidade, né? Elas estão muito frágeis e estão num submundo da sociedade, né? Então elas não têm um acesso a nada e ficam muito vulneráveis. Mas os políticos ruins precisam de um máximo de pessoas nessa condição. Porque o voto delas vale igual o voto de uma pessoa culta, de uma pessoa inserida. É a mesma coisa do cara, né? Que tem PhD. Mas uma coisa interessante, Vanderlei, é que o Pote hoje está recebendo uma qualificação. Porque lá na frente eles vão trabalhar distribuindo papelzinho de candidatura, né? Eles vão trabalhar dirigindo carro de som, eles vão trabalhar segurando bandeira. Né? Precisa dessa gente... São cabos eleitorais que estão sendo utilizados, na verdade. É um processo criminoso, disso. Eu não sei quando o Ministério Público do Trabalho vai tomar providência, né? O Ministério Público do Trabalho já tem uma ação nesse sentido, ou mais de uma, e a coisa não andou, está parada ainda. Então ou seja, muito complicado. A situação, isso, gente, né? É cárcere, né? Essa galera tem que estar presa, porque a situação é muito grave. Ô Rica, bota na tela aí a foto, né, pra gente mudar um pouco o rumo dessa prosa. Nós vamos falar, olha, esse assunto, gente, esse assunto é um assunto sério, apesar de parecer, né, inocente, é um assunto que geralmente dá polêmica, que são os pontos de ônibus, né, são os abrigos, né, que são oferecidos para a galera. A gente já fez algumas matérias aqui nesse sentido e sempre dá uma polêmica, né, Vanderlei? Sempre dá. Porque muita gente pergunta assim, a responsabilidade de quem? É da empresa? É da prefeitura? Ou as pessoas que têm que fazer o seu abrigo? Eu estou diante da pessoa que fez um abrigo, né? Construiu um abrigo lá para a comunidade dele. E eu acho que pode fazer parte também dos nossos atrativos, né? Uma das coisas que mais chama atenção em Curitiba, por exemplo, quem viaja a Curitiba, são os pontos de integração. Aqueles abrigos tubulares, né? Os pontos tubulares de integração, né? São os lugares mais bonitos da capital, né? Então, pode fazer parte também, né? Quando você está no dia a dia, você está caminhando, você está fazendo alguma atividade, você diverte a mente, né? Mas quando você para num ponto de ônibus, debaixo do sol escaldante, e pode demorar ali 20 minutos, meia hora, uma hora, pode passar um ônibus lotado, sem condições de carregar. Próximo, aí vai ter que esperar mais então, um pouco. a situação da pessoa é muito frágil, né? A pessoa fica numa condição exposta ao sol. Imagens a gente trouxe aqui um abrigo muito bonito, que é esse abrigo, quando ele foi inaugurado, inclusive, isso lá nos anos 90, né? Isso aí faz tempo. Isso aí no dia isso faz quase 30 anos. Quase no dia que foi inaugurado. Isso foi na véspera de uma eleição, né? Opa! E aí melhor ainda, né? Então, a gente tinha até paralela lá, olha que beleza. Essa reta no final dos anos 90. Olha que reta bonita, muito interessante essa imagem. E o abrigo funcional. É claro que no dia de chuva, aquilo tudo chove em cima das pessoas, né? Essa imagem mostra o Parque Filadélfia atrás. É bem bucólico essa imagem da reta. A sacola, né? Do ABC, ao lado a sacola do antigo ABC ainda, né? ABC de um lado. O amigo ali no primeiro plano, você tá vendo que ele tá ABC de um lado e Max Box do outro. Do outro lado era Max Box. Ainda, né? Mas é muito interessante porque a pessoa ali, o poder público existe, a prefeitura existe para dar um mínimo de conforto, para dar condições
das pessoas viverem nas cidades, né? Então, às vezes os prefeitos ficam pensando em fazer prédios maravilhosos, em fazer avenidas asfaltadas, e as carências das pessoas são coisas muito pequenas, né? As pessoas precisam de um conforto mínimo para esperar um ônibus, elas precisam que o veículo de transporte passe, né, ao longo de um tempo razoável, né, que não seja mais de 10 minutos, né? Eu acho que 10 minutos já é um tempo de espera já inconcebível em abrigo de ônibus, né? Mas num abrigo, numa condição, né? Ela precisa de estar num local onde ela vai ficar parada, não pode ter uma poça d'água em frente. Nós temos casos aqui de pontos de ônibus que não tem abrigo, ainda tem a poça d'água, onde a pessoa fica ali se esquivando entre a calçada e o muro e fugindo do ponto para poder não levar um banho d'água na rua. Então, essas coisas são mínimas, essas coisas não são caras, elas não custam dinheiro, custa apenas a capacidade de observação. Mas o político tem uma capacidade de mudar para um mundo imaginário, para um planeta distante, quando ele vai para o poder público, ele passa a fazer parte de uma casta privilegiada, que tem salários altos, que tem motoristas, que tem facilidade, que tem estabilidade, tem todo tipo de facilidade. E ele se esquece que ele está ali a serviço dessas pessoas que precisam de coisas mínimas, né? A gente observa aqui no jornal, por exemplo, quando vem um anúncio classificado para querer agradar, alguém querendo vender uma casa ou alugar uma casa num bairro popular, ele quer agradar e quer chamar o público, né? Aí ele não coloca perto de uma vista maravilhosa para o lago, ele coloca perto do ônibus e da padaria. Perto do ponto de ônibus. As pessoas precisam de coisas ponto de ônibus próximo, geralmente isso aí é fantástico, né? Ou então rua calçada. São coisas mínimas que as pessoas precisam. Isso é verdade. E as prefeituras, o prefeito, o vereador, precisa observar isso, precisa sair desse mundo imaginário que ele vive, onde tudo funciona. Aliás, mundo alimentado pelos seus aspones, né? Porque os aspones vão ali alimentando. Para os políticos tudo funciona. Mas é claro, primeira coisa que ele faz, ele era um duro, era um a pé. Já troca ele de já carro. troca de carro, daqui a pouquinho ele arruma um motorista, já quer um carro melhor, aí já tem um carro blindado, que ele pode apanhar, levar um tiro na rua, então precisa ter uma segurança, e começa a ele melhorar a vida dele. Então, quando o político entender que a função dele é melhorar a vida das pessoas e não dele, a dele melhora junto. Porque quando você melhora a vida dos outros, a sua melhora é automático isso, né? É um conceito, inclusive, moderno esse, de que você, para melhorar a sua vida, para você abaixar 1 metro no muro da sua casa, você precisa melhorar a vida das pessoas, você precisa diminuir a marginalidade, você precisa inserir mais as pessoas socialmente, né? E os políticos que não fizerem isso estão fadados a piorar as suas cidades, né? E não adianta, a crise mundial, é o ditador lá da Coreia, é o americano que arrumou um presidente maluco, não é nada disso. É o Temer. E é falta de dinheiro, não é falta de vergonha, é falta de interesse. É falta de vontade política. Porque as coisas, você pode melhorar a vida das pessoas sem dinheiro. Com coisas simples, né? Com coisas simples. Tem mais as coisas maravilhosas você arruma depois. Bom, nós temos aqui um abrigo, isso aí no caso é um terminal rodoviário. Esse é do Alto, né? Esse é o terminal rodoviário do Alto, que foi construído nos anos 70, governo Malhardes, né? Aí foi 73, 74, eu lembro dessa época, mais ou menos, dessa formatação desse abrigo, né? Que cumpre a sua função, né? E aí, o abrigo de ônibus numa cidade onde as coisas funcionam. Isso, né? Eu ia falar. Onde há o mínimo de respeito. Não é Teresópolis mesmo, né? Mas isso existe, isso não é maquete. Isso aí, e não é Gramado, tá? E não é Gramado, não é Canela. Aqui lá tem ônibus, abrigos até melhores que esse. Esse é um abrigo numa cidadezinha menor que essa, menor que várias cidades do estado do Rio. É uma cidade de menos de 100 mil habitantes, no interior de São Paulo, né? Ou seja, todo mundo fala de São Paulo, muita violência, índice de miséria. Daí é uma cidade com as características de Teresópolis, no interior de São Paulo. Esse tipo de qualidade. E que oferece qualidade para que as pessoas, ou seja, o abrigo, dá para perceber que o abrigo está construído afastado do meio-fio, então não vai ter aquele caso de derrubar que aqui se faz abrigo maravilhoso, né? Faz o abrigo com a telha avançando assim no meio-fio. Aí passa um caminhão, passa um ônibus, aí o caminhão passa, derruba o telhado. Não dura um mês o telhado. Então, a gente já viu isso várias vezes. Quando você tem prefeitos de baixa renda, você tem secretários de baixa renda e desqualificados que não têm essa condição. O conceito do telhado vivo, né? Telhado vivo, que você diminui a temperatura, né, de quem está embaixo. Usou, né? Ali o arquiteto ali usou no projeto. Precisa ser um gênio para construir isso aí? Agora, você passar ali 10, 20 minutos num abrigo de ônibus desse, você já está
você já não está andando num carro, a sua locomoção ficou difícil, a sua mobilidade já não é a mobilidade de uma não pessoa é mesmo já de quem tem ali que tem a condição social melhor. Mas você sai da sua casinha, vai para um abrigo, passa um ônibus, aquilo te melhora o dia, né? Você já se sente bem quando você se sentindo bem. Você quer também coisas melhores, né? Claro. Você realmente vai para um ponto de ônibus sem abrigo, leva um banho de água do carro que passou na poça, aquilo estraga o seu dia, aquilo você nem está capacitado a ter um dia bom, né? Então essas coisas normalmente no começo do dia que acontece, né? Nossa, olha a lei de Murphy aí. E tem cidades, né? Também, né? Você falou do exemplo dessa cidade, mas tem cidades que estão adotando, por exemplo, os carregadores de celular, né? Nos abrigos, a internet Wi-Fi também nos abrigos. Mas aí muitas dessas cidades estão apostando na propaganda, né? Então são abrigos lá no Rio de Janeiro, por exemplo, você sabe do que eu estou falando. Tem lá filme em cartaz, mas fica uma coisa tão poluída, tão feia, né? Eu acho que a gente pode descambar para essa solução aí, que é muito melhor, muito mais próxima da nossa realidade, que é o telhado vivo, que é a construção ecológica, que é a beleza estética dos abrigos, né? Eu acho que, poxa, seria uma solução tão bacana. E não é como o Vanderlei falou, não custa dinheiro isso aí. Isso é vontade política. Isso é sobra de material. É sobra de material, é força material das secretarias. Pega a galera da secretaria, né? De obras, serviços públicos, bota eles para desenvolver um projeto deles. E se você tiver um prefeito e autoridades municipais, secretários e prefeitos, que falem com a sociedade, que se relacionem, eles vão e saber que tem isso aí, 10, 20, 30, 40 empresas já fazem isso naturalmente, porque é muito barato. Isso aí o próprio funcionário faz, a prefeitura dá uma ajuda, determina como pode ser. Não vai custar dinheiro. Então, em pouco tempo, você tem uma cidade mais agradável para as pessoas. E depois, quando o Temer resolveu o problema do país, ou o sucessor dele resolveu o problema do país, quando o governador não for mais um ladrão, ou sair da cadeia, ou outro que entrar lá não for um corrupto como ele, depois que as coisas grandes vão acontecer. Claro. Mas as pequenas podem ser feitas agora. E começam com a gente maior crise começa com a gente. Isso são coisas simples de fazer. 1, 2 ou 3 abrigos, qualquer empresa modesta vai querer fazer. Mas para isso, ela tem que ser inserida na cidade. E ela tem que confiar no prefeito também, né? Ela tem que olhar o prefeito e respeitar e confiar, né? Quando isso acontecer, a coisa muda, né? Eu não confio. Se você deixar algumas telhas e umas madeiras para... Vai parar no GK. Vai parar. A verdade é essa, né? Isso aí é o fim das coisas aqui, né? Infelizmente. Gente, amanhã o chefe está de volta. Lembrando que você sempre pode participar desse nosso momento aqui da foto do dia. Se tiver algum resgate histórico bacana aí, entre as tuas caixas de papel aí, né, com as fotos antigas, resgata e traz pra gente, manda pra cá. O Rica vai colocar na tela aí o nosso WhatsApp, que você pode participar também através, né, das redes sociais e também do nosso WhatsApp, mandando para cá material. O Vanderlei vai adorar. Essa semana a gente recebeu a resposta aqui e é sempre muito bom quando você participa e interage com a gente. Amanhã tem mais, né, chefe? Amanhã tem mais. Aliás, a semana passada eu achei uma imagem que não estava no meu acervo, interessante, que é uma imagem que chegou recentemente, que pôde definir para a gente que a igreja de Santo Antônio, que havia ali na Praça Nilo Peçanha, antiga Praça do Porciúnca, Praça Junta Bloch, ela não ficava na praça. Todo mundo fala da igreja de Santo Antônio na praça. Essa igreja ficava na quadra seguinte, ela ficava em frente à praça, depois da praça, onde tem hoje um prédio, né? Você tem uma casa de um lado, naquela rua da Feso, então a igreja ficava depois da praça. E é muito comum você ouvir das pessoas que a igreja ficava na praça. Na praça está a quadra do colégio, está a Junta Bloch. Mas são imagens inéditas. Então essas imagens inéditas estão guardadas em algum lugar, né? Porque as imagens batidas, elas estão aí se reproduzindo, todo mundo conhece, cópia de cópia, estão por aí. Até algumas originais, mas sempre tem uma imagem escondida, uma imagem guardada que pode revelar um segredo do passado para a gente, que é importante para a preservação da memória. Então, agora é a hora de definir esse passado recente, ou um passado um pouquinho distante. Porque a cada vez mais no futuro, o passado fica mais distante e mais difícil de arranjar essa informação. Fica mais longe, gente. Então vamos compartilhar essas imagens, vamos compartilhar, não fica só curtindo não, né? Vamos compartilhar essas imagens também. Intervalo comercial rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta com o último bloco de hoje e a sua participação nas redes sociais. Não saia daí, já já a gente está de volta.